Você vê, galera, tem muita gente correndo atrás aí dos direitos, a gente vai falar um pouco sobre isso. Muita ação, né? Muita ação contra as casas aí que já tá rolando esse ano, né, Matheus? Cara, tá rolando muita ação esse ano. Teve muita ação do ano passado também, do último semestre pro final do ano, tiveram bastantes ações também. Mas esse ano é o ano que o pau tá torando, né? Que aí tá vindo muita gente aí reclamar de umas práticas abusivas que as casas estão cometendo. Tá coisa de Pois é, maluco. outra coisa que a gente vai comentar também, pois é, galera, não é só coisas que aconteceram esse ano, não. Para trás também, dependendo, vai ter direito de entrar com uma ação. Mas então, ao longo do nosso Arbicast hoje, a gente vai tirar todas as dúvidas aí, que eu tenho certeza, né, que tem muita gente aí em dúvida se vale ou não entrar com uma ação. Então a gente vai falar um pouco sobre toda essa questão aí, né, de ação contra as casas. Mas só para, né, a gente iniciar isso daí, eu conheci o Matheus no evento aí da SBC, a gente se esbarrou lá, trocou uma ideia e foi bastante interessante, porque a gente estava até buscando alguém que, né, que tivesse um escritório de advocacia especializado nisso, e tive a sorte de encontrar ele lá, a gente trocou bastante ideia, então assim, vai ser um prazer estar falando contigo hoje aqui, para toda a comunidade, e tenho certeza que vai ter muita coisa boa aí ao longo desse Arbicast. Cara, e bacana que a gente se conheceu lá no evento e nem falando somente de negócios, né, cara? Mas a vibe bateu muito aí, lá ele. Mas o Yuri virou um grande amigo meu. Então, acho que vai ser bem bacana também, cara. Esse Herbcrash de hoje. Isso aí foi loucura mesmo, eu ia falar a mesma coisa, foi assim, bateu de um jeito que falei, mesma vibe, curti demais. A galera tá zoando aí, mas a verdade é essa. Cara, assim, cara, gente finíssima. A gente até saiu lá nos dias do evento e tal. Pois é. Pô, esse cara, a gente tava saindo lá no evento, falei pra ele, olha só, estamos indo pra o lugar X, lá no Olegário. Aí chegamos lá, tal, o Yuri demorou mais de 1 hora pra chegar. Aí o Yuri começou a me mandar mensagem. Pô, cara, que é isso? Tu me mandou pro lugar errado, sei lá o que e tal, mandou localização, tava lá no final do mundo. Foi pro mesmo lugar do outro lado da cidade. Maluco. Foi isso, foi isso. No primeiro dia já tomei um scan. O cara falou o nome do lugar, eu botei no Uber, quando foi ver era 3 bairros pra frente, assim, ó. Fiz meia hora de carro pra ir no lugar, pra voltar. Já, já foi aquele head da noite. Tomou uma liquidez ali. Já foi uma continha, mas se Deus quiser a gente vai recuperar isso aí até com o nosso processinho que a gente tem que dar prosseguimento, né? Um deles, pelo menos, né, que já tá a ponto de bala. Com certeza, com certeza. Galera, então, inclusive falar nisso, ó, começar por essa questão, falando de processo, teve uma casa que eu tomei scan no passado, né, nas minhas contas, que foi a BR4Bet. Então foi na verdade, eu não sei nem se foi final de 2023. Então assim, tem mais de um ano isso. E aí eu conversando com o Matheus a situação, ele falou que cabia, né, ajuizar uma ação contra a casa. Então, fala um pouquinho sobre isso, a questão aí, mesmo coisas acontecidas antes dessa regulamentação desse ano, por que pode entrar com processo, como é que funciona isso? Cara, então, o que acontece? As casas de aposta no Brasil, elas foram legalizadas para operar aqui no final de 2018 no governo Temer. Mas ela só trouxe essa regulamentação para literalmente trazer um pouco mais de segurança para essas transações entre casa e apostador em 2025. Então, por exemplo, quando a gente fala de companhia aérea, por exemplo, existe um normativo que é a ANAC, que a ANAC vai lá e regulamenta alguns procedimentos que a companhia aérea tem que adotar em algumas X situações. A regulamentação de casas de aposta pelo Ministério da Fazenda é exatamente isso, é um órgão regulador para as casas de aposta. Então veio um normativo em 2025 que assegura como que a casa de aposta tem que lidar com X situações também, entendeu? Em questão aos processos retroativos, como eu falei, as casas de aposta elas foram legalizadas em 2018. Então, muita gente vem me perguntar, caramba, pô, mas em 2025 vai dar para entrar com processo?
Não, sempre deu para entrar com processo. A diferença é que em 2025 as casas foram obrigadas a mostrar um puta de um documento imenso com todos os CNPJs. Então as casas se expuseram agora. Então as casas hoje elas têm que ter um CNPJ ativo no Brasil, elas têm que ter uma sede aqui no Brasil. Antigamente o pessoal vinha de Curaçao e começava a reger a operação de lá, ou reger a operação de um lugar fora do Brasil. Então dificultava muito esses processos. E a questão é essa, é que dá para você processar uma casa, se eu não me engano, são 5 anos desde que aconteceu o problema. Então, por exemplo, se um pessoal tiver um problema aí de 25 de março de 2020, você ainda consegue ajuizar uma ação, entendeu? Inclusive, a gente tem alguns cases de sucesso. A gente teve um pessoal que no final de dezembro, no final de novembro, ajuizou uma ação com a gente com casos que tinha acontecido em final de 2021. Não deu um mês de processo, eu não sei se eu posso falar o nome da casa, então não vou falar, mas não deu um mês de processo e a casa entrou em um acordo com o pessoal, entendeu? Restituindo ali 100% dos danos materiais. Os danos materiais era o saldo que o cara tinha dentro da casa. Então esse saldo foi totalmente restituído. Isso foi um processo de 2020. Isso foi um caso que aconteceu em 2021 e o pessoal ajuizou no final do ano passado. Em um mês de processo conseguiram um acordo favorável ali para eles, entendeu? É muito bacana isso. Assim, é o que você falou, essa questão aí, o principal problema não era nem a questão de entrar com o processo, era encontrar a sede da empresa, né? E aí, com a regulamentação, com a obrigatoriedade de ter uma sede no Brasil, isso daí que facilitou esse contato, né? Exatamente. Às vezes é um processo muito complexo você conseguir citar uma casa que opera de fora do Brasil, entendeu? Então a gente fica com um pouco mais de segurança jurídica quando essas casas são obrigadas a ter uma sede aqui no Brasil, porque elas vão ter que responder uma operação aqui dentro do Brasil, que seguem as leis brasileiras, com que tem que seguir a regulamentação brasileira. Então acaba que fica muito mais seguro para o apostador também, juridicamente falando, né? E aí, o que você tem notado em relação a esses processos que você já deu entrada? Você falou aí que a casa aceitou fazer um acordo, ou seja, não foi um processo que ele ficou ainda até a última instância. Você acha que as casas estão com medo, assim, como não tem meio que precedentes, às vezes de ela negar em primeira instância ali e às vezes tomar um ferro muito maior lá na frente? E aí você acha que por isso que elas estão buscando, às vezes, fechar um acordo e resolver isso da maneira mais rápida possível? Cara, o que que acontece? Eu acho que tem muita gente que entra em contato, por exemplo, ali com o suporte da casa, quando acontece alguma coisa, e é realmente o primeiro procedimento que tem que ser feito, e a casa simplesmente se reserva no direito de não falar nada, ou de simplesmente bloquear, fala que você burlou certos termos e pronto, acabou. Mas a partir do momento que você ajuiza uma ação judicial, você deixa de estar numa posição vulnerável, a gente fala isso no direito, uma posição hipossuficiente, para você estar numa posição onde você atrela a responsabilidade legal da casa resolver aquele litígio. Então não é mais um favor que a casa está fazendo para você em liberar o seu saque. Se torna uma obrigação da casa ter que provar o porquê que ela está retendo aquele saque. Então acaba que você sai dessa posição vulnerável para conversar de igual para igual. E é muito isso que você falou, Yuri. Como é um direito muito novo, não existe tanta jurisprudência assim. Não existe tantos precedentes. Hoje, a gente tem em curso mais de 80 processos. Felizmente, a gente ainda não teve nenhuma derrota judicial. A gente teve vários acordos, algumas sentenças favoráveis também, mas nenhuma derrota judicial ainda. E esse acordo, por exemplo, esses acordos que vêm acontecendo, é muito disso, da casa ficar com medo dela criar uma jurisprudência, um precedente a favor dos consumidores em relação a esses casos, e só toma chumbo lá no final. Porque daqui a pouco vários apostadores vão começar a ajuizar ações. Eu acho que também é muito pouco apostador que tem ciência de que eles têm esse direito de fato, de que é algo que eles têm essa proteção, né, em relação a essa relação de consumo. Então eu acho que a partir de agora, em 2025, esse pessoal vai ter mais ciência de que eles possuem esses direitos e lá na frente, caso as casas deixem de fazer um acordo, vão começar a tomar bastante chumbo. Entendi. Então, 80 ações aí não tomou nem o head. Tá parecendo arbitragem, velho. Sempre assim. Ainda não. Se Deus quiser, continue, pelo menos até a minha, né? Deus quiser, né? As 80 ações que eu digo são em curso, né? Não quer dizer que sejam 80 ações solucionadas, né? Dessas 80 ações ainda não tivemos nenhum head. Mas
Esperemos que continue assim essa métrica, né? Tomara que seja. E aí, então, desse tanto de ações, qual que está sendo o prazo, assim, pelo menos até a primeira audiência ou primeira resposta da casa? Está indo rápido? Em relação à geolocalização, por exemplo, o seu escritório, se eu não me engano, é de Brasília, né? Isso. Na verdade, a E, gente a HelpBet, ela tem vários escritórios parceiros, né? A gente tem um escritório hoje em Goiânia e dois aqui em Brasília, né? Então, a gente, inclusive, tinha um no início da operação em São Paulo, mas agora a gente tem um escritório em Goiânia e dois aqui em Brasília, escritórios que são parceiros nossos, entendeu? mas aí qualquer pessoa aqui de qualquer estado do Brasil, através da HelpBet, consegue ajuizar uma ação. Isso. A gente atende o Brasil inteiro. Normalmente, a gente utiliza o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque é onde a maioria das casas tem sede, né? Então, independentemente de onde o autor for, da pessoa que está ali, o reclamante, seja, a gente consegue ajuizar a ação, sim, de todo lugar do E Brasil. aí, em relação ao prazo, assim, como que tá? Tá demorando muito? Tá sendo rápido? Como que tá sendo no geral? Cara, depende muito de caso para caso, de casa para casa. Varia também dependendo da vara que o processo cai. Quando a gente protocola um processo no tribunal, a vara é distribuída aleatoriamente. Então tem juiz que vai lá e tenta fazer as coisas de uma forma muito mais rápida, tem juiz que demora um pouco. Mas o prazo médio de resolução de caso é de 6 meses, por exemplo. Leva em média 6 meses, né? A gente tem um caso de um pessoal que ajuizou uma ação contra a Bet Park. E aí, com uma semana de processo, os caras já entraram em contato com a gente para tentar solucionar de uma forma amigável de acordo. Então, como eu falei, tem processo que varia muito. Tem casa que não prefere fazer acordo, tem casa que já prefere fazer acordo. Então, porque o que acontece? Quando a gente ajuiza uma ação, a gente tem que sair uma carta de citação. E o que é a carta de citação? A carta de citação é uma carta que é enviada por SEDEX para o endereço da casa. E a partir do momento em que a casa recebe essa carta de citação, é onde começa a valer o processo, porque ela tem ciência de que aquele processo está acontecendo. A partir do momento da entrega da carta, a casa tem 15 dias para contestar o feito. Então a gente vai lá com a petição inicial e fala: fulano teve X retidos aqui na casa, assim, assim, assado, sem nenhuma justificativa. A casa vai ter 15 dias para ir lá no processo e falar: olha só, a gente reteve o saque porque ele estava utilizando conta de terceiro, a gente reteve o saque porque ele participou de manipulação de resultado. E aí, depois disso, depois dessa contestação, a gente, parte reclamante, tem mais 15 dias para apresentar uma réplica. E depois desses 15 dias sai uma sentença. Entendeu? Esse normalmente é o procedimento padrão. Mas aí tem a casa que apela, às vezes o cliente vai lá e apela também. Então a taxa média ali é de uma solução de 5 a 6 meses. Como eu te falei, eu também trabalho, além da empresa, em um escritório de advocacia aqui em Brasília que liderou o processo de regulamentação de algumas casas. Então, às vezes, tem algumas casas que a gente consegue agilizar um pouco mais os processos também. Entendeu? Esse é o nosso diferencial hoje. Você comentou sobre isso, então, assim, acaba que, né, tem um relacionamento próximo com algumas casas e, às vezes, extrajudicialmente, talvez, já consegue resolver uma situação ali e aí agiliza mais ainda o processo. Isso, exatamente. Muito bom. Você comentou um negócio interessante aí. Depois, calma aí, pessoal, que a gente vai abrir para perguntas aí mais daqui a pouquinho, mas eu sei que, né, vocês têm muita dúvida aí, todo mundo tem, mas vamos aproveitar que o Matheus falou sobre uma coisa aí que é muito recorrente, né? Que é essa utilização de contas de terceiros. E aí, assim, como que você vê isso, né, em relação à regulamentação, essa proibição de contas de terceiros, na parte jurídica, como que isso é feito, assim, dá um feedback pra gente desse tipo de situação. Cara, a utilização de contas de terceiros ao olhar da lei, ela é ilegal, né? Todo mundo sabe que é errado utilizar contas de terceiro, ninguém aqui é bobo, mas a utilização de contas de terceiros, ela também
é uma atividade que, por exemplo, o apostador ele é limitado, tem apostador que é limitado em 2, 3 bets, entendeu? Então, às vezes, eles utilizam desses artifícios para eles conseguirem continuarem sendo apostadores lucrativos, né? E eu acho que, por exemplo, Yuri, vamos supor que você chega para mim e fala assim, utilizei uma conta aqui de um terceiro e aí reteram o meu saque. Primeira coisa que eu vou falar para tu é, tu não utilizou a conta de terceiro. O terceiro que estava utilizando ali a conta, e ali teve o saque retido, tal, entendeu? Então, acaba ali que, às vezes, você também consegue ajuizar um processo utilizando a conta de terceiro, mas, juridicamente, seria errado, em tese, entendeu? Na verdade, aqui ninguém utiliza conta de terceiro, né? A gente é um broker que tem vários clientes, Pessoal, aqui né? todo mundo. E Ninguém que a gente dá a dica. exato. A gente dá dica aí para esses clientes, dicas muito boas, né, de entradas lucrativas. Só que, infelizmente, os nossos clientes às vezes têm algum problema e aí eles vão recorrer a você, não é isso? É basicamente isso. Isso aqui não é nenhum incentivo também para a utilização de contas de terceiros. É uma prática ilegal, pessoal, entendeu? Então, segue o baile. Não, exatamente. Deixa eu ver, vamos ver o que perguntou aqui, ó. O Fanderson tem uma pergunta. Em relação à limitação, algo que pode ser feito individualmente? Cara, isso é uma boa pergunta, porque a gente estava lá no evento do Bet Shark e em um certo momento uma pessoa teve uma dúvida com exatamente a mesma coisa. Cara, a limitação de conta, ela é uma atividade que ela precisa existir para que o mercado de apostas consiga ficar vivo, entende? Porque se não houvesse limitação, iam continuar tendo vários e vários apostadores lucrativos e eu acho que ia exceder o ponto de apostadores lucrativos e apostadores perdedores. Para existir apostadores lucrativos, tem que existir apostadores perdedores, entendeu? E o diferencial disso, onde isso é brecado, é justamente na limitação da conta. Hoje, não existe nenhum processo aqui no Brasil com jurisprudência favorável ao consumidor em questão de limitação de conta. Se eu não me engano, tem um processo na Espanha, mas é outra regulamentação, são outras normas, onde a limitação passou, foi favorável ao consumidor, a conta dele foi deslimitada, mas aqui no Brasil ainda não teve nenhum processo judicial onde um apostador teve uma sentença favorável, se eu não me engano. Inclusive, eu fiz uma pesquisa na semana passada, ainda não tinha. Então, acho que hoje ainda não existe nenhum processo favorável ao consumidor com processo em relações a limitações de conta. Você já protocolou algum nesse sentido? Você recomenda? Ou se alguém, por exemplo, foi limitado e queria, qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho... É porque, cara, eu sempre tento ajudar o máximo de pessoa, né? O intuito da HelpBet é ajudar o apostador, é trazer essa segurança para o apostador. Mas eu podia muito bem chegar para um cara que vem aqui pegar, não, fazer o processo de limitação de conta e falar para ele, cara, vamos fazer, tal, vamos tentar, tal. Só que eu, cara, no meu entendimento, olhando por cima os entendimentos dos tribunais também, eu acredito que seja muito difícil passar. Porque eu acho que o próprio entendimento dos tribunais é de que a limitação de conta tem que existir para a operação ser, em tese, lucrativo, que a gente sabe que é lucrativo de qualquer jeito para a casa de aposta, entendeu? Então, eu não recomendo a ingressar com ações de limitação de conta, por conta desse entendimento que já é, entre aspas, consolidado pelos tribunais. Mas agora, você teve um saque retido sem justificativa, sem processo de apuração, você teve uma anulação de aposta, você teve um bloqueio de conta ou suspensão de conta arbitrariamente. Aí talvez a gente consiga entrar com ação, entendeu? Nesse sentido. Em relação, teve até que foi conversado lá no Bet Shark também, que é interessante, sobre a lei da questão das apostas, que ela proíbe, né, a casa baixar uma odd lá, depois que, né, ela liberou para fazer apostas, só que não tem nada falando sobre anulação. E tivemos um caso até recente aí na semana passada com a MGM que anulou uma dessa aposta antes da partida iniciar e meio que ficou por isso mesmo. Sim, o que você tem a dizer sobre isso? O que pode ser feito? Como é que está essa situação? Cara, é porque no meu entendimento, segundo a portaria 1231 do Ministério da Fazenda, eles falam que a aposta de cota fixa não pode ser alterada durante pré
ou pós o evento. Depois que a aposta foi comprada pelo apostador, ela não pode ser alterada de nenhuma forma. E anular a aposta, para mim, é uma forma de alterar, querendo ou não, ali a aposta também. Então, hoje, agora tá muito recorrente casas que vêm divulgando, por exemplo, super odds absurdas, e o pessoal vai lá, se cadastra na casa, deposita, pá, e aí na hora de concluir o evento, até tipo 5 minutinhos antes do evento começar, eles anulam a aposta, entendeu? Então, para mim, isso enquadra, inclusive, em prática abusiva, em propaganda enganosa. A gente tem uma ação nesse sentido contra uma casa de apostas que ofereceu várias super odds para clientes, e isso no meu ponto e antes do jogo começar eles anularam. Isso no meu ponto de vista é nítido que é para obtenção de cadastro. O cara vai lá, se cadastra na casa de aposta, coloca o CPF, ele já vira um alvo de propaganda. O pessoal já consegue direcionar um tráfego, o pessoal já consegue direcionar publicidade, marketing. Então, eu acho que essas anulações de apostas, inclusive, enquadram com propagandas enganosas. Como é que a casa vai lá, fornece uma cotação, você entra, 5 minutos depois do jogo começar, ela vai lá e anula? Ou pior, a gente teve um caso aí agora de um jogo do Dead Pistons contra outro time da NBA que eu não vou esquecer, que eu não vou me recordar agora nesse domingo. Uma casa de aposta ofereceu uma odd 5x, e aí todo mundo pegou, foi 136 a 130 o jogo, e a casa de aposta contabilizou como head, o jogo que foi ganho. Então, não faz nenhum sentido. O pior para mim também é quando a casa de aposta ela anula após o evento ter acontecido. Durante o evento já é absurdo, pré o evento também já é ilegal, mas depois que o evento ter acontecido é praticamente para mim, sei lá, propaganda enganosa, tudo que tem de prática abusiva envolvido. Mas, por exemplo, igual essa situação que você falou, a casa faz uma super odd ali de R$5, faz a propaganda toda, entra, cadastra um tanto de gente, você cadastra, faz lá, eles anulam. Só que assim, do ponto de vista do apostador individualmente, ele vai falar, pô, eu vou entrar com uma ação por causa de R$5, por mais abusivo, e eu também concordo que isso é propaganda enganosa, mas assim, pro apostador individual, talvez, né, não vale a pena, não faz tanto de ele entrar, mas teve aí centenas de pessoas que entraram. Existe algum tipo assim, não digo uma ação coletiva, mas, por exemplo, ter um tipo de denúncia contra a casa sem ser utilizando uma ação individual de uma pessoa? Tem alguma coisa nesse sentido? Existe, Yuri. Cara, por exemplo, ó, se eu não me engano, a PixBet tomou uma multa de 1,2 milhões de reais aí, porque ela estava colocando limite de saque diário e tendo algumas outras condutas que não estão de acordo com a regulamentação. Então, existe sim um órgão, eu acredito que até de maneira independente, o pessoal consegue redigir ofícios para mandar também para a Receita Federal, por exemplo, que foi quem multou a PixBet. Então, eu acredito que é questão de tempo para essas casas pararem de ter esse tipo de atitude, porque vai começar a pesar no bolso, entendeu? Mas aí, no caso, assim, quem que oficia? É a pessoa mesmo ou um escritório de advocacia? E nesse caso, igual a PixBet, ela foi multada, mas também esse valor não vai para nenhuma pessoa, né? Vai para o governo, né? Como é que funciona isso? Pois eu acredito que exista uma entidade, eu também não me recordo agora o nome, mas existe uma entidade que fiscaliza essa operação, que deveria fiscalizar também essa operação de fato. Mas isso eu acredito que a gente chega num ponto desse debate, cara, dessa conversa, que a gente entra naquele assunto de a regulamentação não foi feita por pessoas que entendem de apostas, né? Então, o pessoal, às vezes, de fora, assim, pode enxergar, eles anularam antes do jogo acontecer, então, querendo ou não teve risco para nenhum dos lados, entendeu? Então, eu acho que isso aí já é um ponto um pouco mais sensível da nossa conversa, mas casas que fazem isso recorrentemente, pode ter certeza que vão haver punições. Já tem órgãos fiscalizadores de olho nisso aí que está acontecendo, entendeu? Porque também o que acontece? Existem algumas casas, falando mais um pouco sobre a regulamentação em si, que obtiveram a licença a nível nacional, casas que obtiveram a licença a nível estadual e casas que obtiveram a licença a nível municipal. Então, por exemplo, a casa que obteve a licença nacional ali, pagou 30 milhões, às vezes ela não vai ter tanta... Ela não vai fazer esse tipo de coisa, entendeu? Ela não vai cometer essas propagandas enganosas, porque a concentração dos olhares desses órgãos fiscalizadores está toda ali.
Mas aí você pega uma casa municipal que pagou uma coxinha, um Guaravita para se regulamentar, ela vai lá e começa a fazer esse tipo de atitudes, ter esse tipo de atitude, e acaba que não tem tantos holofotes em cima disso, entendeu? E às vezes acaba passando batido por conta disso. Então, o que está acontecendo agora? É o pessoal, quando acontece esse tipo de coisa, expor isso no Twitter, todo mundo começa a marcar todo mundo, e aí vira aquele bololô, aquele bafafá, tal, a casa vai, chega e resolve, paga todo mundo. Entendeu? Então, eu acredito que essas casas municipais, por conta desses holofotes estarem concentrados em casas que pagaram mais ou são muito maiores do que elas estão aproveitando dessas brechas para ter essas atitudes um pouco abusivas, entendeu? Inclusive, que eu não sei nem se é órgão e tudo mais, mas que tem surtido algum efeito que o pessoal está usando para reclamações é o próprio Reclame Aqui. Que as casas, elas estão dando uma atenção, né? Estão sempre respondendo. Eu não sei se o Reclame Aqui tem poder assim, jurídico para ajuizar a ação e tudo mais, mas assim, várias casas, quando recebe reclamação lá e lota, ela acaba que resolve isso de forma favorável para o apostador, sem ter que fazer nada nem extrajudicial, nem judicial, assim, né? Cara, porque o que acontece? O processo judicial, em tese, ele teria que ser a última instância do apostador. Ele não conseguiu resolver de forma administrativa? Primeiro, quais são os procedimentos que o apostador adota quando deu alguma coisa? Entrar em contato com o suporte. Não conseguiu, não solucionou? Perdão. Envia um e-mail ali pro suporte da casa de novo. Não aconteceu? Reclame aqui. No Reclame Aqui, todos esses processos que eu citei, o contato com o suporte, o envio de e-mail, o próprio Reclame Aqui, ele serve como base para você alegar no próprio processo que você tentou resolver aquela questão de forma administrativa, entendeu? E aí, caso você não tenha conseguido resolver de forma administrativa, você utiliza as vias judiciais. O Reclame Aqui, eu falo para a maioria dos clientes que entram em contato comigo, eu falo, pô, o Reclame Aqui é uma prova importantíssima, porque você já está registrado ali a reclamação. Entendeu? Já está registrado a demanda e também já mostra que a casa não teve nenhum interesse em tentar resolver aquela demanda que o cara está registrando. Entendeu? Mas nenhuma casa tem obrigação de responder o Reclame Aqui. Em tese, seria de boa fé, muito de bom grado, a casa responder o Reclame Aqui. Você vê que as maiores casas de aposta têm uma equipe só para o Reclame Aqui. Então você não vê a Bet365 tendo problema de Reclame Aqui. Na verdade, você vai ver a Bet365 tendo problema no Reclame Aqui, mas é difícil você ver alguém sem resposta, entendeu? Ou, por exemplo, a Betano, ou Superbet. Enfim, essas casas que são muito grandes, normalmente elas tendem a resolver de forma extrajudicial qualquer coisa. A maioria dos processos que a gente tem hoje em dia é contra casebre. O casebre eu digo aquelas casas que não são enormes, mas casas que também não são tão pequenas, ali, aquelas casas que estão no meio do bolo, entendeu? Mas casas como essas que eu citei, elas são extremamente solícitas, por exemplo, quando acontece algum problema. Então é mais fácil você resolver, porque elas vão enviar uma proposta de acordo, porque a casa também não quer ter o nome dela ali registrado no processo, entendeu? E quando você faz, igual você falou, você faz esse passo a passo, até pro apostador, quando ele entrar com o processo judicial lá em último caso, mostra que ele tentou de boa fé resolver de todas as maneiras possíveis, né? Ele foi no chat, foi no e-mail, foi no Reclame Aqui, nada resolveu, e aí sim ele teve que partir para, né, ajuizar uma ação. Exatamente. Exatamente. Inclusive, além desses processos administrativos que eu citei, isso que eu citei foi só um passo a passo para trazer um pouco mais de segurança jurídica para aquela lead em específico, né? Mas se for em questão de solucionar problema, é que nem eu falei no BetShark. A melhor arma que o apostador tem, cara, é a imagem. Você chega lá no Twitter, você monta exposed, monta tudo lá, sai marcando todo mundo, afiliado, apostador profissional. Quando o pessoal começa a dar uma atenção, aquela casa ela fica com medo de ter uma imagem, uma repercussão muito negativa e acaba resolvendo o teu problema de forma extrajudicial ali também, entendeu? Mas por vias judiciais, a gente pede não só, por exemplo, o pessoal que teve retenção de saque. Tive 10 mil presos em X casa. A gente ajuiza uma ação contra X casa, vai pedir os 10 mil e pede um valor ali de 5 a 15 mil reais, dependendo da demora do atraso do pagamento, de danos morais também para o apostador. Às vezes tem muita gente que deixou de pagar uma conta, o cara, sei lá, deixou de tá devendo alguém, passou algum problema psicológico por conta daquele dinheiro retido. Tem muita gente que precisa ali realmente daquele dinheiro. E então isso também enfatiza um pouco mais a narrativa da gente pedir um dano moral também para aquele consumidor específico, entendeu?
acaba aumentando o valor da ação, né? Porque não é só o valor retido, né? Exato, é Não, todo o muito transfer bom. decorrente daquele valor retiro também. Não, A com expectativa certeza. do valor também, né? Oi? Eu falo sobre a expectativa dele receber aquele valor também. Você vai lá, você aposta, você ganha, porque quando você perde, ninguém trava o teu saque, né? Mas você vai lá, ganha, é um apostador lucrativo, na hora de tu receber o teu lucro, o cara vai lá e trava o teu saque, pô. Sacanagem, né? Tipo, o cara tem essa expectativa frustrada. Certo. Em relação a casas não regulamentadas, você tem algum processo com essas casas? Como tem sido assim em relação a algum? Porque tem algumas casas grandes que não fizeram a regulamentação, né? Então acaba que era casa utilizada aí por muita gente, mas meio que não pagou a licença federal. Aí como é que tem sido nesses casos? Cara, o que acontece é que entra muito naquilo que eu falei antes, das casas serem legalizadas desde 2018. O que acontece da casa não ser regulamentada é que a gente não tem tanta segurança jurídica para a gente ajuizar uma ação contra aquela casa em específico. Então, às vezes, as casas não regulamentadas, elas não têm sede no Brasil, porque a obrigatoriedade da sede no Brasil são para as casas regulamentadas, entendeu? Então, mesmo que estejam operando de forma ilícita aqui no Brasil, sem a citação, sem a gente conseguir citar uma entidade que está no Brasil, não tem processo, entendeu? Então acaba que essas casas não regulamentadas, o apostador não tem, infelizmente, segurança jurídica nenhuma para estar operando dentro de uma casa dessa, entendeu? Você não aconselha, então, a utilização dessas casas, né? Porque se por acaso acontecer algum problema, complica demais aí para, né, tentar resolver isso na justiça e tudo mais. É, exatamente. Assim, existem algumas casas não regulamentadas que têm CNPJ no Brasil, mas a maioria das casas clandestinas, das casas não regulamentadas, não tem CNPJ no Brasil. Elas operam de paraíso fiscal, elas operam, enfim, de lugares de fora, onde dificultam muito essa citação, entendeu? Então acaba que não tem segurança jurídica para essas pessoas que operam em casas não regulamentadas. Certo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida aí em relação a fazer uma pergunta para o Matheus? Já vamos aí para 40 minutos. Quem tiver qualquer dúvida aí, ou relatar algum caso que aconteceu, ganhar aquela consultoria gratuita, aproveita, hein? Vou falar até do meu, então, Matheus, enquanto o pessoal vai perguntando aí. A minha foi o caso de uma aposta que eu fiz numa casa que ela, né, eu acertei, ganhei uma aposta e no outro dia ela baniu, suspendeu minha conta alegando que era um resultado manipulado. É, assim, era um jogo de várzea, mas, né, assim, eu não tenho nenhum, não sei nem se foi, acredito que nem foi. Mas como é que fica em relação a isso? A casa ela tem que provar que houve manipulação e mesmo caso tenha havido manipulação, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não foi eu que, né, que manipulei nem nada. Não tive ganho nenhum com isso. Fiz uma aposta porque era uma odd, né, que estava alta. Era uma aposta de valor. E aí tive meu saldo todo retido, inclusive o depósito. É, né? Como é que fica esse tipo de situação? Já teve outros assim? Cara, então, a única justificativa que a casa pode utilizar para ela reter o teu saldo dentro da casa ou para ela anular a sua aposta são duas. A primeira é quando é constatada uma fraude contra o agente operador. Então veja que não pode ser uma suspeita, não pode ser, tem que ser constatado que houve uma fraude contra o agente operador. E essa fraude, a fraude ela abrange várias possibilidades, né? Mas aqui, no meu entendimento, é como se fosse, por exemplo, um bug de cassino, ou um caso bem famoso lá que aconteceu com a Blaze, quando o pessoal desenvolveu um software ou alguma coisa de IA ali que conseguiam ver onde estava a bomba. Então ali, evidentemente que tinha um pessoal que tinha uma conta VIP conseguia sacar instantaneamente, mas se eles brecassem ali o saque de todo mundo, ia estar sendo uma brecada justa, porque houve, de fato, uma fraude.
E o outro ponto, quando eles podem bloquear ou, enfim, reter, é quando existe uma manipulação de resultado. Agora, falando aqui mais sobre o teu processo em específico, Yurizão, mesmo que tenha havido uma manipulação de resultado naquele jogo, eles vão ter que comprovar que você participou daquela manipulação. Se eles não conseguirem provar que você participou daquela manipulação de resultado, não tem por que eles terem retido o teu saque, bloqueado a tua conta, ainda mais porque você também fez outra aposta distinta lá depois, né? Um jogo de tênis, se eu não me engano. Então, reteram todo o valor, né? eu Inclusive das outras apostas e bloquearam a conta com tudo. Então, assim, na pior das hipóteses que eu penso, teve fraude lá, não sei o que, retira os lucros daquela aposta e devolve o ganho das outras e o saldo de depósito. E ainda assim estaria errado, mas assim, seria o mínimo. Né? E eles bloquearam a conta inteira com todo o saldo das outras apostas, enfim. Então, né, foi a única. Essa assim que eu falei, não, realmente aqui cabe um processo e tudo mais. A gente está até em curso com ele, mas eu acredito que ela superou todas as. Né, tipo assim, não cabia esse tipo de ação tomada pela casa, né? eu acho que a gente está com um processo bem concreto em mãos, cara, porque de fato não houve nenhuma alegação, não houve processo de apuração nenhum. Ela simplesmente falou, houve uma manipulação de resultado e tchau. Então, para mim, a gente está com um processo concreto em mãos ali. Inclusive, ela deletando a conta e te proibindo de ter acesso até o extrato, o saldo, né? Não foi nem assim, vou suspender aqui, mas você consegue logar. Não, a minha conta não existe na base de dados dele. A gente tentou ir no chat, falei, não, mas tem meu e-mail, meu telefone que nunca mudou. Como que essa conta não existe? E a casa alheia que essa conta nem existe. Por sorte, a gente tinha print, né? Mas se não tivesse, seria difícil até para falar que essa conta realmente existia, né? Exatamente. Ainda tinha também um reclame aqui, né? Acredito que do Mário, se eu não me engano. Então também deu uma. Que nem eu falei, né? Como eu falei, esses processos que têm que ser seguidos pelo apostador, tentar entrar em contato com o suporte, tentar ali mandar o e-mail para casa, registrar tudo assim que as coisas acontecem, é o melhor caminho para você ter uma segurança jurídica e um processo de fato bom, entendeu? Bom que eu digo com possibilidades boas de êxito. Show. O TWRO aqui, ó. Minha aposta foi anulada horas depois que realizei o saque. Recebi o dinheiro normalmente, mas fiquei com saldo negativo na casa. Algo que possa ser feito? Cara, normalmente quando esse saldo negativo ele fica na casa, se você não for um apostador lucrativo, a casa te dá o perdão ali, né? Chega um e-mailzinho ali depois para você, sei lá, 2 horas depois, falando, a gente perdoou essa dívida que você tem com a gente e você pode continuar usando a nossa plataforma normalmente. Normalmente tem uma casa de aposta aí grande, verdinha, que faz isso aí. E aí, tá rindo, né? Mas, cara, essas apostas anuladas depois do evento, elas não podem acontecer. E se esse seu saldo ficar negativo lá, também cabe um ajuizamento de ação, entendeu? Para o saldo ficar zerado, enfim, você... Mas é porque você também você não teve um prejuízo, né? Então, nesse teu caso aí concreto, acho que você só utilizar outra casa, se esse seu saldo não for perdoado. Porque se você depositar ali qualquer um valor, ele vai ser abatido disso aí. Aí você vai arrumar dor de cabeça gratuita, entendeu? Infelizmente... Mas se caso ela foi um green errado, a casa, na verdade, uma aposta que você perdeu, ela pagou, e aí você sacou rápido e depois ficou negativo. Nesse caso, Não, aí é como se fosse má fé do apostador, né? aí é má fé do apostador. Isso aí seria uma apropriação indébita ali do valor que ficou disponível para você naqueles poucos momentos, né? É porque a gente também tem que parar para pensar, né, pessoal? Por exemplo, existem práticas abusivas? Existem. Casas de aposta vão cometer algumas práticas abusivas contra apostadoras e tem lá o Código de Defesa do Consumidor, tem as portarias para a gente se basear, para a gente defender os apostadores, mas também não cabe a gente agir de má fé com as casas, né? Por exemplo, isso é a mesma coisa que cair 10 mil no teu Pix errado e você se apropriar ali dos 10 mil reais e já era, entendeu? É basicamente uma atitude de má fé, é quase que um estelionato, entendeu? Então, então não faz muito É sentido. complicado. Às vezes, você tá errado, deixa quieto, né? Não tenta
ganhar mais aí em cima da situação que pode ser pior para a pessoa, né? Exatamente, exatamente. Perfeito. Vamos lá, ó. Ó, uma pergunta interessante sobre rollover, do Tete. Qual é o rollover que é considerado abusivo para bônus ofertados pela casa? Um dia recebi um bônus numa casa regulamentada para jogar no cassino com um rollover de 100x. Achei que isso era proibido após a regulamentação. Cara, o rollover, ele é uma prática abusiva. O rollover, ele não pode existir, ele está vedado nas portarias do Ministério da Fazenda. Antigamente existia muito rollover de você depositava e ganhava 100% do depósito, ou ganhava 150% do depósito, e aí você tinha que cumprir esse rollover lá e acabava perdendo tudo, antes de cumprir o rollover para aquele bônus ser liberado, né? Isso ali, esse depósito de boas-vindas ali, ele é proibido. O que pode acontecer existem algumas casas, não são todas, que nos termos e condições delas, elas colocam lá que assim que você depositar um valor, você não pode sacar ele de volta. Você tem que apostar, enfim, um terço do valor, 25% do valor, mas isso é mais porque que IC, entendeu? Isso é mais por prevenção de lavagem de dinheiro, por exemplo. Você vai lá, deposita 500 e saca 500 do nada. Isso aí seria um sistema anti-lavagem de dinheiro. Mas agora, você precisa apostar, eu deposito 1.000, aí eu preciso apostar os 1.000 para, sei lá, eu preciso apostar 10.000, preciso apostar 2.000 para poder sacar eventuais lucros. Isso não pode. Isso aí constata-se que seja um rollover, entendeu? E o rollover ele é abusivo. O rollover ele não pode existir dentro das casas de aposta segundo a regulamentação, né? Óbvio que às vezes você vê uma não licenciada e vai estar lá um rollover, mas é porque ela não segue as normas, entendeu? Você acha que o apostador, então, no caso de receber uma promoção dessa e não conseguir sacar por causa do rollover, cabe ele, né, entrar com uma ação ou tentar reverter isso? Você acha Cara, que vale? a gente tem uma ação hoje de rollover, que era um rapaz que ele tinha, se eu não me engano, uns 18 mil reais presos dentro de uma plataforma. A plataforma disse que ele tinha que cumprir um certo rollover, e o rollover só ia aumentando, aumentando, aí parou de ser para em apostas esportivas, só podia apostar em múltipla, aí depois, não, agora tu só pode apostar em cassino, e o cara perdeu tudo. Então a gente ajuda uma ação nesse sentido também, entendeu? Tem questões também de prazos para saque, né? Que teve até um caso, comentaram lá que o cara ganhou um dinheiro, a casa tava, né, segurou o saque dele, deixava pagar pouco valor diário e a pessoa já tem uma certa compulsão, viu aquele dinheiro e foi apostando e no final ele perdeu todo o dinheiro, né? Então, assim, essa questão de atraso de saque também é passível de ação. Sim, é porque em tese na regulamentação também, em tese, né, eu falo em tese porque eu acredito que não tenha nenhuma casa que não tenha limite diário, mas não deveria existir o limite diário para você sacar. Se você pudesse fazer uma transferência bancária do valor inteiro que tem na tua conta para tua conta, era isso que deveria acontecer. E aquele saldo deveria estar disponível até 120 minutos dentro da sua conta. Mas essa questão do jogo patológico, ela é uma discussão muito sensível também, né? Porque acontece muito, o pessoal, às vezes o cara ganha um prêmio absurdo, e aí tem um limite de diário ali, sei lá, de 5 mil, 10 mil por dia, o cara tá com 100 mil na plataforma, ele saca 10 mil num dia, saca 10 mil no outro ele tá postando 80 ali em qualquer coisa que aparece pela frente, entendeu? Porque ele perde a paciência. Então, eu acho também, inclusive, que o público de apostador é um público muito imediatista também, né? Então, o pessoal quer ali ganhar o dinheiro ali na hora, quer sacar o dinheiro ali na hora tal. E acaba que quando as casas vão utilizando dessas estratégias, dá uma entrada na mente do apostador ali também, né? Principalmente desses apostadores patológicos, e aí eles acabam perdendo tudo. É Então, uma das coisas que, cabe a indenização, sim. Acho que cabe a ação judicial por conta disso. na verdade, eu vou até passar para o pessoal, a gente vai fazer uma planilha aí de valores máximos de saque por dia de todas as casas, fazer esse levantamento, porque tem algumas casas aí com valores baixos, assim, coisa de 5 mil, que se alguém ganhar uma aposta dessa de mais de 100 mil, vai ficar mais de mês para sacar, né? E aí realmente pode cair nesse problema. Então, assim, acredito que para a comunidade de apostadores como um todo, vai ser bacana essa planilha aí de valores máximos diários que cada casa tá oferecendo, né? Tá bem legal mesmo.
O amigo ele perguntou se já teve alguma decisão favorável referente à anulação de apostas. Cara, eu cheguei aqui a citar, eu não sei se você chegou agora, mas a gente entrou com um processo contra uma casa de aposta específica, acho que eu até citei o nome da primeira vez que eu falei, mas em uma semana de processo eles já entraram em contato com a gente para solucionar de forma amigável um acordo, porque isso entra naquela pauta que eu mencionei, quando você ajuiza uma ação judicial, você sai desse ponto vulnerável da casa estar prestando um favor ali para você, resolvendo o que você tem direito, para falar de igual para igual. Então a casa ela fica ciente do processo, ela já entra em contato, perdão, e o acordo que a gente fez nesse processo específico foi a restituição de 100% dos danos materiais, ou seja, das apostas que foram anuladas e os lucros dessas apostas. É isso aí, pessoal. Então, ó, vamos encerrando aqui, mas antes disso, vamos fazer aquele sorteio bacana. Menos para quem? Pro B-Fryer, que fez a pergunta aí, que chegou no final da live, que se ganhar não vai ganhar prêmio, beleza? Então vamos lá, vou pedir o Nil para fazer um sorteio aí. Então é o seguinte, sorteio hoje, ó, vai ser ou uma camisa, ou um caneco desse aqui, da comunidade, ou R$ 100 no Pix. Então vou pedir para ele criar um sorteio para a gente já dar o encerramento aí dessa aula aí que o Matheus deu pra gente, né? Tirou várias dúvidas lá. E aí, enquanto isso, ô Matheus, passa suas redes aí da sua empresa, enfim, se alguém tiver qualquer problema, como que pode entrar em contato com você? Fala pra gente aí. Pô, que maneiro, cara. Valeu pela essa abertura aí, Yuri. No Twitter a gente é HelpBet Oficial. No Instagram é a mesma coisa, HelpBet Oficial. E eu vou, pô, é foda, né, mandar o WhatsApp aí no chat, porque o vagabundo vai me colocar pra vender cheats no OLX. Não dá pra dar o contato não, pô. Aí qualquer coisa, quem tiver interesse ou tiver algum problema com alguma casa de aposta, pode mandar uma mensagem no Yuri, aí o Yuri passa o meu contato, o Yuri tem o meu contato, beleza? Mas o meu Instagram pessoal também é MATT Lamela. O Instagram é melhor, né? Não dá pra me colocar pra vender cheats. Eu vou mandar no chat o meu próprio Instagram. E aí. Boa. Olha lá, já botaram o link até do outro. Aí, maneiro. É isso aí, pode entrar em contato pela HelpBet mesmo. Beleza? Show de bola. Ó, então, fazer o sorteio, ó, aproveitar. Ó, tá com 10 inscritos ali no sorteio, hein? Tá fácil. Tá fácil ganhar essa caneca, hein? Aí, ó, o André não seguia, ó. Pode? Vou ter que entrar aqui Como é que é? O palestrante pode entrar aqui no sorteio? Olha que abuso, mano. O cara tá querendo a caneca também. Tô querendo o caneco também, velho. O cara me chamou pra passar um diazinho aí na mansão cripto. Pois é, ué. Yurizão. Como é que é esse negócio? O que você vai fazer em Juiz de Fora, meu amigo? Você vai pro Rio, você vai ter que fugir do Rio lá. O que tá acontecendo? Tá doido. Cara, eu vou pro Rio na semana que vem, aí depois eu vou pro B-Sigma. E aí, olha lá, vou ficar com ciúmes. É o Mirandex que tava com a gente lá no Rio também. E aí, vai ter um evento aí também, cara. Juiz de Fora? Eu vou te mandar no WhatsApp. Olha só, tá... eventos de Juiz de Fora, a cidade tá Badalada. Incrível. Pois é, pertinho do Rio, ó. Miranda é 2h30 de ônibus, tá aqui. Aí. Convidar ele também. Pode vir todo mundo. Vai ser festa do bônus aqui. Vamos lá, galera. Ó, então, mais um minutinho aí pra vocês fazerem. Tem 18 participantes. Nunca foi tão fácil ganhar o caneca, hein? Churras do bônus. Vamos ver. Eu também tô indo pro Rio, quer dizer, pra São Paulo semana que vem. Na outra pra São Paulo de novo. Vamos encontrar lá no B-Sigma, né? Enfim, vai ser bem bacana. Faz antes do Dan chegar. Ó, o Natan chegou também em cima da hora, só pra ganhar o caneco. Ó, bora lá então, pessoal. 18, hein? Mais 30 segundos. Ó, voltou a internet do Matheus, tinha caído. Caraca. Boa. E aí? Agora voltou, tinha caído só a tela aí, mas agora voltou. Beleza. Então bora, vamos lá, Nil.
Faz aí o sorteio, ó. Uma camisa, uma caneca ou R$100 no Pix. 18 participantes, tá moleza, hein? Pode finalizar para ver quem vai ser o vencedor dessa promoção aí. Se for o Miranda, tu sorteia de novo. Jeff. O Jeff. Aí. Parabéns. Boa, Jeff. Porra. É isso aí. Ô, Matheus, te agradecer imensamente aí pela participação. Cara, sempre um prazer trocar ideia contigo, igual você falou. Pô, energia bateu demais. A gente vai se encontrar no Sigma de novo. Então, tamo junto. Obrigadão, viu? Não, valeu você pela oportunidade aí, viu, Yuri, cara? Só sucesso, cara. Gosto muito de tu, tu é uma pessoa muito maneira. Acho que a Vai bateu demais também. Não só um cara super inteligente aí com cripto, mas um cara também que é muito gente fina. Então, tem um coração grandão aí, mano. E um caneco bem bom também. Beleza? Tamo junto, Yuri. Valeu, irmão. Um abraço. É isso aí, pessoal. Finalizamos aí mais um Arbcast. Vocês estão tudo engraçadinho, mas pode esperar, tá? Vai ter mais caneco pra ninguém. Vai ser só camisa agora. Ou R$100 no Pix. Vou mandar mensagem aí, Jeff. A gente troca uma ideia, beleza? Muito obrigado, pessoal. Já vou deixar aí, provavelmente semana que vem vai ser com um aluno aí. Então, a gente vai voltar aqueles bate-papos com alunos. Mas, fizemos com contabilidade, advocacia e com apostador profissional. Inclusive, na verdade, pretendo trazer outros apostadores profissionais. A gente bateu papo com vários caras muito bons aí no mercado, né? E que às vezes não tem espaço para poder trocar uma ideia, quer compartilhar as coisas, enfim. O Webcast é o lugar ideal para isso. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a presença de todo mundo aí hoje. E vamos embora. Até segunda que vem, sem falta. E mais um Webcast. Boa noite a todos aí. Um abraço.